Pega a sua Bíblia aí comigo, abra no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Nós temos ministrado uma série um pouco diferente. Nós iniciamos no versículo número 1 de Colossenses, estamos indo até o final. Então a cada semana a gente trata de uma porção dessa carta especial. Eu desde já motivo você a aproveitar esse tempo para ler pelo menos uma vez por semana essa carta de Colossenses. E eu tenho convicção de que Deus irá falar ao teu coração de uma forma sobrenatural a cada vez que você ler essa carta. Deus tem ministrado coisas muito especiais no nosso coração e hoje nós vamos continuar essa caminhada aqui no capítulo de número 3. Vamos ler os versículos de número 1 ao 11. Eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos ler esse texto juntos, em nome de Jesus. Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus. Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler os versículos de número 1 ao 11. Diz assim, deixa eu ver aqui se o microfone está dando esse eco, ou se é o violão. Acho que foi. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 11 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11 diz: no qual não pode haver nem grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Jesus, te louvamos, Senhor. Eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho aqui hoje firmado, alicerçado em Tua graça, em Tua bondade, e peço para que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma sobrenatural, que sejamos encorajados, motivados, que sejamos também confrontados e que possamos crescer naquilo que é a Tua vontade para os nossos corações. Peço para que o Senhor use a minha mente, o meu intelecto, a minha voz e a minha vida simplesmente como instrumento Teu para compartilhar uma boa nova, para compartilhar uma palavra, para compartilhar aquilo que está no Teu coração para com os meus irmãos essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Não sei se você tem filhos, mas quem tem filhos sabe disso aqui que eu vou compartilhar com você. Parece que toda criança, ou a maioria delas, passa por uma fase que elas começam a escolher a própria roupa. É uma fase muito interessante para os pais, porque por um lado, nós ficamos muito felizes, afinal de contas, aquela criança que era totalmente dependente de você, agora começa a dar os primeiros passos de amadurecimento, de independência. Ela vai agora escolher a roupa que ela quer, o tênis que ela quer, as coisas que ela vai fazer. No entanto, ao mesmo tempo que nós ficamos felizes por essa criança estar crescendo, amadurecendo e fazendo as suas escolhas, nós como pai também ficamos preocupados, porque a gente vai perceber na vida dessas crianças que a única coisa que importa para elas na hora de escolher a sua roupa é a sua própria vontade. E aí nós percebemos que acontecem algumas dificuldades.
Por exemplo, a criança ela quer usar a mesma roupa todo dia, o dia todo. Eu lembro de uma vez que nós compramos para o meu filhote uma roupa do super-herói favorito dele, e ele vestia essa roupa e não tirava de jeito nenhum. Ele não tirava. A gente aproveitou um dia que ele foi tomar banho, pegamos a roupa e colocamos no cesto de roupa suja, e a primeira coisa que ele perguntou quando saiu do banho é: mãe, cadê a minha roupa? E a gente respondeu para ele: meu filho, a sua roupa está suja. Ele disse: ah não mãe, é a minha roupa. Porque as crianças, elas não entendem. O meu filho ainda não havia aprendido um princípio muito importante, que nós devemos aplicar sempre e quando formos vestir uma roupa, que é um princípio de que a roupa precisa estar limpa. É um princípio simples, mas é um princípio importante. Sempre que você pega uma roupa, você quer que ela esteja limpa e boa, cheirosa, para que você possa usar. Por isso, acontecem problemas. Um outro princípio importante que geralmente as crianças quebram é o princípio de vestir a roupa adequada para o local ou a ocasião adequada. Eu me lembro que num certo dia, que lá em casa a gente chama o dia da família, que é o dia que a gente sai para ter um tempo de família com os meninos, e a gente naquela ocasião iríamos ao shopping para assistir um filme juntos. E aí eles foram se arrumar, daqui a pouco saiu meu filho do quarto, né? Antes que nós escolhêssemos uma roupa para ele, ele já saiu do quarto vestido com o short do São Paulo, a blusa do São Paulo, uma chuteira e um meião até o joelho. Eu fiquei morto de orgulho. Falei: cara, esse moleque é fera. Mas enquanto eu estava com orgulho, a minha esposa disse: vai trocar essa roupa, você está achando que vai para onde? Para o futebol? Você vai para o shopping? Em outras palavras, o que ela queria dizer é que aquela roupa não era adequada para aquela ocasião. E o fato é que o nosso papel de pais é ensinar esses princípios para os nossos filhos. O princípio de que a roupa deve estar limpa antes de vestir, o princípio de que existem roupas corretas para cada ocasião. E a partir desses princípios que nós ensinamos para eles, esses princípios são aqueles que irão nortear as escolhas que eles farão durante a sua vida na hora de vestir ou não uma roupa. No capítulo 3 de Colossenses, Paulo ele está agora comparando as nossas ações práticas do nosso dia a dia com uma espécie de roupa que a gente veste ou não. No versículo 8, por exemplo, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai dizer: despojai-vos. E esse despojar traz uma ideia de arrancar essa roupa suja, ou de arrancar essa roupa inapropriada ou inadequada. Paulo está aqui nos mostrando quais são as atitudes que não combinam com a vida de alguém que é cristão, ou de alguém que ama a Jesus. Ele está agora, no verso 10, por exemplo, Paulo vai dizer: olha, revistam-se, ou seja, vocês vão se vestir. E isso ensina para nós que existe uma roupa ou ações que nós precisamos abandonar, ao mesmo tempo que existe uma roupa ou ações práticas que nós precisamos ter em nossas vidas como cristãos. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai se parecer ou se assemelhar muito com um pai que está ensinando os seus filhos sobre os princípios que eles devem ter em mente na hora de vestir roupas para o seu dia a dia. Ou um pai que ensina os seus filhos sobre o que eles devem fazer e como devem agir em seu dia a dia. E o que nós vamos fazer aqui é olhar para esse texto e encontrar alguns princípios importantes que Paulo dá para esses irmãos da igreja de Colossos, para os irmãos colossenses, para ajudá-los a se vestirem com as roupas de Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Quais são os princípios que nós, ou ações que devemos ter em mente para que possamos nos vestir com as roupas que Deus deseja que possamos estar com elas no nosso dia a dia. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que você precisa buscar as coisas do alto, amém? Se você está anotando, anote isso: buscar as coisas do alto. Leia comigo o versículo de número 1 do capítulo 3 que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto aqui implica em desenvolver interesse pelas coisas de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, e ela tiver uma tradução diferente, com uma nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia vai colocar esse versículo da seguinte forma: diz assim: portanto, ponham o seu interesse nas coisas do céu.
Então, o que Paulo está dizendo para a gente é que o maior interesse do nosso coração deve estar voltado para as coisas de Deus. Você com certeza vai se lembrar de Mateus capítulo 6, versículo de número 36, quando Jesus diz, buscai em... Me ajuda aí, gente, vai lá. Buscai em... Vai lá, me ajuda aí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Hernandes Dias Lopes, analisando o verbo grego aqui, traduzido por buscar, ele vai afirmar que essa conjugação, ela indica uma atividade contínua e habitual, ou seja, é uma responsabilidade nossa, deve ser uma ação nossa, buscar e colocar todo o nosso interesse nas coisas do alto. William Hendricks, ele vai dizer que buscar implica em uma busca perseverante, é todo dia colocar o nosso interesse, a nossa busca nas coisas de Deus. E apesar de nós estarmos nesse mundo, o que Paulo está dizendo aqui não é que você precisa abandonar a sua rotina ou as coisas que você atualmente busca. Talvez você esteja aqui e você busque realizar um sonho no final do ano de comprar a sua casa própria, ou realizar um sonho, você tem o interesse de casar-se ao final do ano, ou sei lá, alguma coisa que você queira fazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que nós devemos deixar de buscar essas coisas, ou que a gente não vai mais fazer nada que a gente está pensando, não é nada disso, mas o que ele está dizendo é que enquanto trabalhamos, o nosso interesse está em honrar o Senhor. Quando decidimos e buscamos nos casar, o nosso interesse com o casamento é honrar ao nosso Deus. Quando constituímos a nossa família e quando cuidamos de nossa família, o nosso maior interesse está em honrar ao Deus que nos possibilitou ter aquela família. Por isso, nós precisamos sempre nos avaliar sobre qual é o nosso maior interesse. Por que você está no trabalho que você está? Por que você está desejando casar-se? Qualquer outro interesse que não seja glorificar ou ter Jesus como centro de sua vida, esse interesse precisa mudar. Paulo está dizendo, se você quiser vestir roupas que se assemelham com aquilo que Deus tem para nós, você precisa buscar ou colocar o teu interesse completamente em Jesus. Pense nas coisas que você decidiu realizar essa semana. Quais são os interesses do teu coração? Aonde estão os teus interesses? Durante as ministrações aqui do livro de Colossenses, nós temos visto, por exemplo, os falsos mestres. E esses falsos mestres eram pessoas que estavam até mesmo dentro da igreja, ou atrapalhando a igreja, para melhor dizer. Mas os interesses desses caras não estavam nas coisas do alto. O maior interesse deles estava em sua glória própria. Nós vimos na semana passada, por exemplo, que eles se gabavam de suas visões e de suas experiências espirituais, no capítulo 2, versículo 18. Era como se todas as experiências religiosas e as experiências que eles tivessem com Deus serviam unicamente para que eles se autopromovessem e se engrandecessem na igreja. Esses caras usavam a religião e as regras que eles colocavam ali como fundamentais para se acharem melhores do que os outros. E muitas vezes estamos dentro da igreja, mas o nosso interesse não está unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo. O nosso interesse está nas coisas que Ele pode promover para nós, muito antes de estar no próprio Jesus. E o que Paulo está dizendo é, olha, vocês não podem ser como esses caras, não podem ser como esses homens que vivem longe de Jesus, de Deus, de Cristo, mas busquem as coisas do alto, e as coisas do alto são todas aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus. Cristo deve ser o centro das nossas vidas, e o motivo pelo qual Paulo diz que nós devemos buscar a Cristo é pelo fato de que quando nós buscamos as coisas do alto, essas coisas estão aonde Cristo vive e Cristo está assentado à direita do Pai. É isso que ele diz: busquem as coisas do alto, as coisas de Jesus, de Cristo, daquele Cristo que está ao lado de Deus, o Pai. Nós vamos buscar, e esse Cristo que nós vamos buscar não é alguém derrotado, mas é alguém que venceu a morte. A gente sempre diz, se você quiser aprender sobre alguma coisa, busque se conectar com alguém que
ultrapassou aquela fase, não é assim? Se você tem algum problema no casamento, você vai se aconselhar com alguém que já passou pelo casamento e nutriu um bom casamento. Se você vai trabalhar ou deseja perguntar sobre alguma coisa da sua empresa, como gerir, como fazer, você vai procurar alguém especializado e que tem sucesso naquela área para de alguma forma trazer uma consultoria para você. Paulo está dizendo, você vai agora buscar as coisas de Cristo, porque Ele é aquele que tem toda a glória, todo o sucesso. Ele não é alguém que foi morto e está morto, mas Ele é alguém que venceu. Paulo nos fala sobre um Cristo vencedor, um Cristo triunfante, que está à direita de Deus. Ele está em um lugar de honra. O verso de número 1, por exemplo, se inicia com a palavra portanto, e esse portanto mostra para a gente que Paulo está motivando os seus irmãos a buscarem as coisas do alto, por causa de tudo aquilo que ele já havia mencionado. Se você fizer uma retrospectiva na sua mente, você vai lembrar que o capítulo 1 e 2 vai falar sobre um Cristo que é a imagem do Deus invisível, ou seja, em Cristo habita toda a plenitude de Deus, tudo que Deus é está em Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Você vai lembrar que Paulo disse que Cristo perdoou todos os nossos pecados. Você vai lembrar que Paulo disse que Cristo nos libertou do império das trevas. Nós estávamos como escravos, mas Cristo nos libertou com o poder da sua morte. Mais do que isso, por causa de Cristo foi cancelada a lei que estava sobre nós. Ele nos deu vida. Um outro motivo pelo qual devemos buscar e colocar o nosso interesse em Cristo é porque ressuscitamos com Cristo. Versículo 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Parece aqui que Paulo está dizendo mais ou menos assim, então olha só galera, se vocês foram ressuscitados com Jesus, com Cristo, então vocês devem buscar as coisas do alto, mas não é uma condição aqui. Paulo está afirmando, algumas tradições mais atuais vão trazer assim, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto. O que Paulo, não havia nenhuma dúvida no coração de Paulo com relação aos irmãos de Colosso. Uma vez que você recebeu a Jesus em seu coração, você ressuscitou com Ele. Isso significa que quando Cristo ressuscitou da morte, Ele estava também nos ressuscitando. Nós estávamos ressuscitando com Cristo e nós ressuscitamos para uma vida nova, para que pudéssemos vestir novas roupas para a glória de Deus, o Pai. Deus nos incluiu na ressurreição de Cristo. Quando Cristo venceu a morte, nós vencemos com Ele. E todas as bênçãos da ressurreição de Jesus virão sobre nós. Nós receberemos a vida eterna com Cristo. O poder do pecado já não está mais sobre nós. O preço do pecado nós já não pagaremos mais, porque Cristo pagou e agora nós podemos nos aproximar de Deus, o Pai. Por isso, buscar as coisas do alto é o que se espera de todo aquele que conheceu a Cristo e entregou a sua vida a Ele. Paulo está dizendo, coloque todo o seu interesse em Jesus. Onde está o seu interesse hoje? Qual foi o seu interesse quando você hoje acordou e decidiu vir à igreja? Qual era o seu interesse quando você vestiu a roupa que vestiu? Qual era o seu interesse logo quando você acordou pela manhã? Quem foi a primeira pessoa com quem você quis conversar? Porque muitas vezes nós vivemos apenas uma vida religiosa, mas o nosso interesse real está longe de Jesus. Paulo disse, busquem, coloquem todo o seu interesse em Cristo, porque Ele é vencedor e porque nós ressuscitamos com Ele. Segunda coisa que aprendemos aqui, é que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Paulo vai dar 3 ordens aqui. Primeiro, busquem. Segundo, pensem nas coisas do alto. Leia aí comigo, versículos número 2 ao 4. Olha o que diz aí. 2 ao 4 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu gosto bastante da ideia do Hernandes Dias Lopes sobre esses versículos,
porque ele traz o seu comentário e ele afirma que esse pensar aqui não se trata apenas de ter pensamentos, mas é a ideia de que as coisas do alto devem nos inspirar e devem nos influenciar, ou seja, devem ser as coisas do alto que movem ou que controlam a sua vida. Quais são as coisas que inspiram você a fazer o que você faz? Quais são as coisas que motivam você a fazer o que você faz? Muitas vezes nós estamos influenciados pelas coisas desse mundo. E são as coisas desse mundo que movem ou que movimentam as nossas ações, e não Jesus. E Paulo está dizendo que seja Cristo, que vocês pensem nas coisas do alto e não apenas nas coisas aqui da terra. Mas muitas vezes nós somos praticamente engolidos pelas coisas desse mundo. E são essas ideias que direcionam as nossas ações. O apóstolo, ele sempre conta uma história da vida dele, que fala um pouco sobre isso que a gente está conversando aqui. O apóstolo fala que quando que ele decidiu entregar a vida dele para o ministério, que ele foi para o seminário para tornar-se um missionário ou um pastor, ele ouviu da família dele o seguinte: olha, pastor, é tudo vagabundo, você está fazendo isso porque você não quer trabalhar, é por isso que você está indo para esse seminário aí para ser um missionário. Essa é uma ideia do mundo. Talvez você conhece alguém na sua empresa que abandonou tudo. Eu conheci uma vez um cara que era juiz e que ele abandonou para ser integral no reino, reduzindo o salário, e você olha para esse cara, e que as ideias e as filosofias do mundo dizem para a gente é que ele é louco. Mas Paulo está dizendo, não sejam influenciados apenas pelas ideias desse mundo, mas pensem e sejam guiados pelas ideias, por Cristo. Por isso, quando pensamos sobre isso que eu acabei de falar, Marcos 19:29 diz: também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que é que direciona a sua vida? São as coisas desse mundo? Ou você tem pensado e sido influenciado pelas coisas do alto? O apóstolo também conta sobre um momento em que ele, na sua juventude, na sua casa, os familiares dele pegaram a Bíblia dele e viram um envelope de dízimo, e eles disseram: ah, seu bobo, você está enricando o pastor, está dando dinheiro para a igreja, aqueles caras ficam se aproveitando de você. Uma ideia do mundo. Mas o que a palavra de Deus nos diz, que Deus ama quem dá, quem entrega, quem doa, com alegria. Quais são as ideias que têm direcionado você? Quais são as ideias que têm definido as suas decisões essa semana? Paulo olha para a gente e ele diz: olha, o que deve direcionar você deve ser Cristo. Pense nas coisas do alto. E o motivo que o apóstolo nos dá para fazermos isso é porque nós morremos com Cristo. Ele diz isso. Versículo de número 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que vêm daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. Morrer com Cristo significa que o mundo já não tem mais domínio sobre a vida da gente, que nós não somos mais escravos do pecado. Significa que Ele, Jesus, pagou a pena que nós teríamos que pagar, e a nossa vida agora está oculta com Ele. Isso significa duas coisas. Primeiro, que Ele guardou a nossa vida com Ele. A Bíblia diz que nem poderes, nem alturas, nem qualquer criatura, nem potestades, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba que agora a nossa vida está guardada, protegida com Ele, e Ele vai preservar essa vida até o grande dia. Significa também que no tempo certo nós seremos recompensados, porque por mais que Deus diga que é especial quando nos entregamos para Ele, Jesus também, Ele diz para nós que no mundo nós podemos ter aflições. Por isso, o que eu estou dizendo aqui não é que aquele juiz que deixou o seu trabalho e foi para a vida ministerial, que a vida dele seria fácil, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para o Pai, para Deus, isso é algo louvável. Entende? Por isso, haverá um dia em que nós seremos recompensados. Haverá um dia onde nós seremos levados para um lugar onde não há choro, não há tristeza.
Haverá um dia que Cristo irá se manifestar e aqueles que caminham com Ele serão manifestados juntos com Ele. Talvez não seja possível definir muitas vezes quem é de Cristo e quem não é verdade? Pode ser que alguém no seu trabalho, ele viva uma vida legal, ele faça doações, ele seja generoso, mas haverá um dia onde acontecerá uma separação. Haverá um dia que quando Jesus se manifestar, aqueles que confiam em Jesus serão manifestados juntos com Ele. E haverá alegria, e todo choro se transformará em celebração na presença de Jesus. Por isso, não vale a pena se ser influenciado por esse mundo. Terceira e última coisa que Paulo trata aqui, ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Versículos número 5 ao 9. Leia aí comigo. Versículos número 5 ao 9 diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Até aí. É muito especial porque Paulo ele vai dizer que nós devemos matar ou fazer morrer a nossa natureza terrena. E a gente percebe então que nós temos uma natureza terrena. Ainda que você conheça Jesus, ainda que você seja alguém que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ainda sente, você tem aí dentro de você essa natureza terrena. O que é isso? É essa inclinação para o pecado que você sente. Você sabe que não deve ser feito, você sabe que é contra as leis de Deus, mas você ainda assim continua desejando. Não é assim? Outro dia nós estávamos lá em casa e eu fui disciplinar os meninos, meus filhotes, e aí o pecado deles, né, a gente sempre vai, quando vai disciplinar, a gente fala sobre qual é o pecado que eles cometeram. E aí era o pecado de egoísmo, né, o pecado de ira, porque um não quis dividir a coisa com o outro foi lá e bateu no um, e um revidou no outro, então tinha egoísmo, tinha ira, tinha tudo isso. E aí quando a gente, depois de ser disciplinado, que a gente sentou para orar, eles foram confessar o pecado deles, e aí a gente orou e a gente disse: Pai, ajuda os meus filhos a não cometerem mais esse pecado. E aí no final, depois eles falaram assim: Pai, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu oro tal, entrego para Deus, mas eu sinto uma vontade tão grande. Eu falei: eu sei, meu filhote, papai também tem esse mesmo coisa, principalmente com a sua mãe, é uma ira que não passa, é uma coisa que está dentro de mim, é um pecado. É a minha velha natureza. E você tem isso. Você tem isso dentro de você. Isso é uma realidade, você precisa entender. Agora, e Paulo, então ele vai dizer para a gente: olha, não é porque você recebeu a Jesus Cristo que todas as suas dificuldades com o pecado, todas as dificuldades que você tinha com esse pecado, elas vão simplesmente acabar, elas vão sumir. Não, você vai continuar sendo tentado, você vai continuar desejando pecar, você vai continuar muitas vezes fazendo isso, mas agora que nós estamos em Cristo, é por causa da morte dele por nós, que nós deixamos de ser escravos do pecado, ao mesmo tempo que nós sabemos que essa velha natureza está em nós. Quando Cristo morreu por nós e quando nós o recebemos, nós também sabemos que é possível fazer essa velha natureza ser morta. Existe uma esperança e nós não precisamos mais nos entregar para o pecado, não somos mais escravos do pecado. É por causa de Cristo, é por causa do que Ele fez por nós, que é agora possível vencermos o pecado. E é interessante porque Paulo diz: faça morrer, e esse faça morrer implica em uma ação nossa. Nós precisamos agir, amém? Se você está anotando, coloca aí no seu caderninho, no cantinho aí, os seus pecados, e você coloca assim: eu preciso agir,
Eu preciso caminhar, eu preciso fugir disso. Fugir e matar a nossa natureza terrena significa que nós devemos agir, nós precisamos mortificá-la. Em Mateus 5, 29, a palavra de Deus nos diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Você identifica quais são as tuas falhas, as áreas do caráter, se é o teu olho, se é outra coisa. E você vai então fazer com que isso fique longe de você. É claro que o autor não está dizendo aqui que se você vai arrancar o olho, fazer uma cirurgia, né? Você pegou alguma coisa com a mão, você vai arrancar a mão. A ideia não é essa. A ideia aqui é justamente que tudo aquilo que te faz se distanciar de Jesus, você vai se afastar disso. Se é a bebida alcoólica que te traz problemas, se é a música secular, se é algum tipo de, não sei, quais são as coisas que influenciam você, mas você vai pegar tudo isso e vai distanciar. Eu gosto muito de um exemplo que eu vi um certo pregador pregando sobre esse texto, ele deu esse exemplo e achei bem legal, que ele falando sobre Agostinho de Hipona. Agostinho foi um cara que foi um dos pais da igreja, ele se converteu aproximadamente ali já com seus 40 anos, e ele conta que ele teve uma vida muito dissoluta, uma vida muito na loucura, na bagaceira, cheia de pecados, tudo errada. E aí um certo dia, Agostinho estava lá na sua cidade, que era Hipona, e ele caminhando por ali, uma das suas amantes o reconheceu na rua, e ela foi e gritou para ele: Agostinho! E aí ele olhou para trás, ele se ligou quem era, ele viu que era uma das suas amantes, então ele começou a andar mais rápido, fugindo dela. E aí ela olhou e continuou falando: Agostinho sou eu, Agostinho sou eu. E aí ele olhou para trás e disse: eu sei, mas não sou eu. O que ele queria dizer era justamente que ele não era mais o mesmo. Ele havia morrido para aquela antiga vida e ele precisava agora fugir, abandonar tudo aquilo que estava errado. Hendrickson, ele vai dizer que nós precisamos nos distanciar desses pecados. Paulo ele vai citar agora aqui no texto diversos exemplos práticos sobre o que a nossa natureza terrena produz, o que ela faz, quais são as consequências dela. E ele também vai dizer que essa prática, elas atraem a ira de Deus. Hendrickson vai dizer que esses pecados aqui, eles atraem a ira de Deus, assim como um ferro atrai um ímã, ou assim como um para-raios atrai os raios. Aqueles que praticam essas coisas aqui, eles atraem sobre a vida deles a ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai começar uma lista, que começa aí no versículo 5, acompanhem comigo. As primeiras 3 coisas que ele diz é: fazei morrer a vossa natureza terrena, e ele vai dizer prostituição, impureza e paixão lasciva. Hernandes Dias Lopes indica esses pecados aqui como pecados morais ou sexuais. A prostituição está ligada aqui, é a palavra porneia, e está ligado a todo tipo de relação sexual fora do padrão bíblico. Então, relacionamento sexual fora do casamento, relacionamento homossexual, a venda ou compra de sexo, tudo aquilo que não estiver dentro do padrão bíblico para o sexo, está enquadrado nessa palavra aqui, prostituição. Depois ele fala sobre a impureza, e a impureza aqui fala sobre toda a ação de viver uma vida completamente contrária àquilo que Cristo estabelece para nós em sua palavra. E depois ele fala sobre a paixão lasciva, e essa paixão aqui é aquele impulso que consome você a pecar nessas áreas. A Bíblia tem 2 exemplos muito interessantes sobre essa paixão lasciva, que é aquela paixão que você não fica contente até que aquele desejo seu seja satisfeito. A Bíblia conta, por exemplo, a história de Davi, que ele estava lá no seu palácio e ele viu uma mulher muito gata, chamada Betseba, mas aquela mulher era casada. Mas aquele cara não descansou até satisfazer o desejo dele de tê-la em seus braços. E você conhece a história. Um outro exemplo disso é Aminon, um dos filhos de Davi. Aquele cara, ele desejava a irmã dele, Tamar. E ele ficou tão possuído de desejo que ele não descansou enquanto ele não teve aquela irmã em seus braços. A Bíblia diz que um dia ele fingiu que estava doente e pediu para que a sua irmã fosse até a casa dele para cuidar dele. E quando a irmã entrou no quarto,
ele então a possuiu, ele a violentou. Mas a Bíblia diz que o desprezo que esse cara teve pela irmã dele, após o pecado, foi maior do que aquele desejo que ele tinha antes de possuí-la. Porque esse desejo lascivo, ele é assim, ele consome o nosso coração, ele vai nos levando para aquilo, e chega aquele momento onde você não pensa mais em nada, a não ser satisfazer o seu desejo de pecado. Mas após satisfazê-lo, há tristeza e angústia. Paulo está dizendo, fujam dessas coisas. Paulo continua aí a lista. E ele fala então sobre o desejo maligno e a avareza. Hernandes, ele vai chamar esses pecados de pecados sociais. O desejo maligno é algo bem geral, ou seja, todo e qualquer desejo de fazer alguma coisa errada que desagrada a Deus. Mas depois, Paulo vai citar a avareza, e a avareza se trata aqui do amor ao dinheiro. Que é aquela pessoa que ela nunca está satisfeita com aquilo que tem, ela sempre quer mais, ela sempre deseja mais, nem que para isso ele precise ofender, atrapalhar ou enganar outras pessoas, fazer outros sofrerem. E aí Paulo compara esse pecado a um pecado de idolatria, porque essa pessoa ela praticamente substitui Deus pelo dinheiro ou pelos recursos. Porque ele confia no recurso ou no dinheiro que ele tem e precisa desse dinheiro para viver bem, satisfeito, e a alegria dele não está em Deus, mas está no ato de ter mais dinheiro. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça vão se afundar em pecado. E Paulo então continua a lista, leia comigo versículos número 8 a 9, olha só o que diz aí. Agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo continua a lista aí, e ele fala agora sobre os pecados ligados ao temperamento, ele vai falar sobre ira, indignação e maldade. Esses pecados falam sobre aquela pessoa que tem um temperamento que não é guiado pelo Espírito Santo. Você já viu alguém assim? Que quando fica nervosa, você não conhece mais? Aquela pessoa que após um ato de ira, ela sente até vergonha das coisas que ela disse, das coisas que ela fez, das coisas que ela quebrou. Paulo fala sobre esses pecados do temperamento. Hernandes descreve a ira aqui como um temperamento explosivo, como um fogo que se alastra na palha rapidamente. A indignação fala para nós sobre uma ira que se recusa a passar. É um pecado disfarçado. Não estou bravo, não estou irado, só estou indignado. Mas você está irado sim. E depois ele fala sobre a maldade, que é aquele desejo aquela pessoa que deseja mal às outras pessoas, aquele cara que inveja o sucesso do outro. Depois ele continua e fala sobre os pecados da língua. Ele fala sobre a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. A maledicência é falar mal de outras pessoas, passar informações mentirosas ou denegrir o outro, a imagem do outro. A linguagem obscena fala sobre uma linguagem vulgar. A Bíblia diz que só deve sair da nossa boca tudo aquilo que for proveitoso. E esse é um desafio. Quantos de nós temos aqueles palavrões de estimação? Ou quando estamos no nosso ciclo mais íntimo de amizade, nós falamos tudo de obscenidade, de errado. Mas Paulo está dizendo que isso não passe perto da sua boca, mano. Não seja assim. E mais, a mentira. Hernandes Dias Lopes diz que quando um cristão mente, ele está se aliando ao diabo. Ele está simplesmente reproduzindo os passos do diabo na sua vida, porque a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Você já parou para pensar isso? Todas as vezes que você mente, você está reproduzindo as ações do diabo. Você está sendo como ele. Está reproduzindo algo que ele criou. Que isso esteja no seu coração. Paulo está dizendo, cuidado com a sua língua, porque muitas vezes nós disfarçamos esses pecados da língua. O que a gente faz? A gente simplesmente faz o seguinte: não, eu fiquei sabendo de algo que aquela pessoa fez errado, e aí eu vou contar para alguém.
Já que eu não posso falar para o apóstolo, já que eu não posso falar para o pastor, preciso contar para alguém, e você vai disseminando ali aquelas mentiras, e você vai denegrindo a imagem de alguém. Mas a Bíblia diz que se alguém pecar contra você, se você ficou sabendo algo de alguém, você deve ir lá naquela pessoa e falar com ela. E você diz, olha, essa ação sua está errada, a Bíblia diz assim, conta comigo para orar contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o caminho que nós devemos ter como homens e mulheres da igreja. E então, Paulo dá agora para nós, para a gente encerrar, alguns motivos para que nós possamos abandonar essas práticas. Versículos de números 9 a 10. Leia aí comigo para a gente encerrar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Os motivos pelos quais nós devemos abandonar essas práticas deve estar no fato da gente lembrar aqui sobre a ilustração que Paulo nos dá. E Paulo está dizendo para a gente, olha, vocês se despiram, vocês tiraram a roupa do antigo homem, e vocês agora vão vestir uma roupa nova, uma roupa de alguém que caminha com Cristo. Nós vamos agora buscar e pensar nas coisas do alto. Nós vamos matar a nossa carne. É como se todos os dias que nós fizéssemos essas três coisas, pensar, buscar e matar a nossa carne, é como se nós tirássemos essa roupa de pecado, essa roupa suja, e nós vestíssemos uma roupa nova, que é uma roupa de Cristo em nós. No verso 11, então, Paulo, ele fala para a gente, ele encerra afirmando que Cristo é tudo em todos, porque uma vez que nós morremos com Cristo, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, nós agora foram colocadas por terra todas as diferenças que haviam entre nós. E aí Paulo vai falando sobre essas diferenças. Paulo fala sobre as barreiras raciais. Ele diz, já não existe mais nem grego e nem judeu. Não há diferença nenhuma de uma raça para outra, de uma cultura para outra. Paulo acaba agora com as barreiras religiosas. Ele diz, não há mais circunciso nem incircunciso. Não importa, nós somos um em Cristo Jesus, Ele é tudo em todos. Paulo agora acaba com as barreiras culturais. Ele fala o bárbaro e o cita. O bárbaro era os gregos consideravam os bárbaros como homens assim das cavernas, sobre homens que eram meio que povos atrasados e sem cultura. E Paulo está dizendo, não importa se você tem a cultura helênica, a cultura grega, se você tem um alto saber, ou se você é simplesmente um bárbaro, alguém de uma cultura inferior para os padrões daquele mundo. Paulo também diz que acabaram as barreiras sociais. Ele diz que não há escravo e nem livre. Não há diferença mais entre o rico e o pobre. Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Hendrickson vai dizer que a graça de Deus atravessa os abismos que a humanidade constrói. Isso fala muito com a gente hoje, porque uma das coisas que você sempre vê nos jornais é que nós estamos na época da polarização, não é isso? Homem contra mulher, negro contra branco, e aí tem um bocado de coisa, esquerda contra direita, meio contra e tal. Flamengo contra Vasco. Vocês viram quanto ficou o jogo, o último jogo? Alguém viu? Acho que o Flamengo jogou com o Vasco, não foi? Não foi contra o Vasco? Ficou de quanto? 3-1 para o Vasco. Pois é, essas barreiras acabaram. Acabaram. Paulo diz que Cristo é tudo em todos e a graça atravessa os abismos que a humanidade constrói. Muitas vezes o mundo coloca essa perspectiva em nós. Talvez ele diga, não, é porque você é flamenguista, você não merece estar com Jesus. Ou porque você é vascaíno, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo, ou porque você fez isso, ou porque você fez aquilo. Mas em Cristo acaba tudo isso. Em Cristo, nós somos um com Ele. Hoje, as roupas que você veste, ou seja, as ações que você realiza, são reflexos dos princípios de Deus como coisas preservadas na sua vida? Quero orar com você.
É tempo de buscar, é tempo de pensar e é tempo de matar a nossa velha natureza. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos em teus pés hoje. Por vezes somos como aquelas crianças que não têm em seus corações os princípios para escolher as roupas que irão vestir. E por muitas vezes continuamos vestindo roupas sujas. Abrimos o nosso coração para a ira, para a maledicência, para a prostituição. Abrimos o nosso coração para tudo aquilo que não faz parte da vida de alguém que caminha contigo. Mas hoje, Jesus, nós tomamos posse daquilo que o apóstolo Paulo nos diz, quando ele diz que com Cristo nós morremos e com Cristo nós ressuscitamos, e nós cremos que o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas, e a palavra de Paulo nos dá ânimo e coragem para vivermos uma vida que vai além do pecado, para vivermos uma vida que simplesmente atravessa, e nós agora como filhos teus entendemos que é possível vencer o pecado, quando nos enchemos do teu Espírito, quando nós buscamos o teu reino, colocando todo o interesse do nosso coração em ti. Nós sabemos que é possível vencer o pecado quando passamos a pensar nas coisas do alto, quando nós somos influenciados por tua palavra, quando somos influenciados pelo teu direcionamento e não mais pelas coisas desse mundo. Hoje, Deus, coloca sobre nós esse fogo do teu Espírito, que nos ajuda a mortificar a nossa carne, que nos ajuda a subjugar essa carne e que nos ajuda a vencer aqueles pecados que estão sobre nós. Hoje, o Espírito Santo está chamando você para se vestir com uma roupa nova, com uma roupa de santidade, e mais do que isso, Ele está impulsionando o teu coração e dando a você a força necessária para que a partir de hoje você tome ações práticas para lutar contra o pecado, para vencer tudo aquilo que tem levado você a se afastar de Jesus. Hoje, Cristo é tudo em todos, e que Ele seja tudo em tua vida. Quero convidar você a confessar o seu pecado, se Cristo não tem sido o teu maior interesse. Quero convidar você a confessar o seu pecado, se você não tem simplesmente buscado as coisas do alto. Quero convidar você a confessar o seu pecado agora, caso a ira seja uma prática sua, a maledicência, a prostituição, o desejo lascivo, que hoje você possa colocar tudo isso diante de Deus e assumir um compromisso de caminhar de acordo com a vontade dEle. Eu quero lembrar você do que o apóstolo Paulo nos diz aqui nesse texto. Ele fala que aquelas pessoas que praticam essas coisas, essas pessoas, e sobre elas virá a ira de Deus. Porque a ira de Deus se revela sobre toda e qualquer pessoa que não conhece, que está longe de Jesus. Quando nós estamos longe de Cristo, quando nós não assumimos um compromisso com Ele, o resultado, a Bíblia diz que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Não é possível caminhar com Deus em alegria se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e se nós não praticarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Eu quero te motivar agora, se você está aqui hoje, se você deseja assumir um compromisso com Cristo, se você deseja receber a alegria do Pai e não a ira dele, se você entende que esses pecados que o apóstolo Paulo compartilhou aqui fazem parte da sua vida, e você deseja agora assumir um compromisso real com Jesus, eu quero convidar você a fazer a sua oração agora. E você pode fazer isso através de uma oração, falando com Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que sou um pecador e falho e preciso de Ti. Eu preciso porque eu sei que jamais conseguirei caminhar sozinho. Eu jamais conseguirei sozinho fazer ou realizar aquilo que o Senhor deseja. Mas o Senhor nos diz que através do Teu Filho nós temos livre acesso a Ti. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos hoje caminhar contigo. Por isso eu quero convidar você a fazer a sua oração e assumir o seu compromisso com Deus. Diga: Jesus, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Me encha com o Teu Espírito.
fala comigo, eu quero ser completamente teu, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que seja uma semana para buscar, pensar e matar a nossa velha natureza, em nome de Jesus.